Desafio 18. Conversando com as suas emoções. A primeira pergunta é: o que você mudaria no seu estado emocional atual? E por quê? Então, por exemplo, eu tô triste, eu tô com raiva, ou sou ansioso, ou sou invejoso. Eu mudaria tal comportamento em mim, tal sentimento, tal emoção em mim. Escreva. O que te leva a experienciar cada emoção destas abaixo de forma intensa? A emoção, ela é algo que acontece instintivamente. Emoção é diferente de sentimento. As emoções, elas nascem com a gente, elas são instintivas, segundo os estudos da psicologia. Já os sentimentos, eles são criados pela nossa cultura, pela nossa forma de enxergar o mundo, pela forma como construímos o conhecimento. Ok? É importante que você tenha clareza sobre isso e eu vou te explicar mais. Para que você possa ter mais autodomínio, mais autocontrole. Então, a emoção do medo. O medo não é um sentimento. O pânico é um sentimento, o pavor é um sentimento. O medo é uma emoção. Se sua vida está em risco, você vai ter medo. Você vai fugir, vai paralisar ou vai atacar por medo, por questão de sobrevivência. Então, o medo é uma emoção de sobrevivência. Não importa se você seja extremamente corajoso, provavelmente em alguma área você tem medo quando coloca a sua vida em risco. Na medida em que você vai crescendo, você pode desenvolver uma questão de espiritualidade ou de filosofia de vida onde você não tenha medo da morte e muitos dos seus medos começam a serem instintos. No entanto, a emoção do medo ela é comum, natural em todo ser humano. Todo ser humano, sem exceção. Aí vem a emoção da raiva. Também é algo comum. A raiva ela é uma emoção de estresse que é o que te faz agir diante de algo que também te coloca em risco. Então a raiva ela tem a função de te fazer agir para pegar aquela presa, para você poder se alimentar, para fazer com que você avance diante de um perigo e você se defenda. Ela te dá energia, ela mobiliza o seu corpo, ela te ativa totalmente para que você se defenda. Então ela é uma emoção importante, ela mostra que algum limite seu foi quebrado ou que alguma coisa te colocou em risco e do medo vem essa raiva, uma forma de se proteger. Aí tem a emoção da alegria. Você vai ver que muitos animais eles têm alegria também. O animal tem medo, você bate nele ele fica com medo. Se você ameaça o bichinho ele tem medo ou ele pode ficar muito irado, pode avançar para cima de você. Você vê que animais são agressivos, eles têm raiva. Também tem alegria, você vai ver o animal pulando, os bois escramuçando, os cachorros latindo, pulando, brincando, rodando, querendo pegar o próprio rabo. A alegria é instintiva, então todos nós temos emoções de alegria, é instintivo, é natural, é do aspecto biológico, do aspecto animal, biológico, do corpo. Então a alegria é natural. Tristeza também é natural. Os bichinhos ficam tristes, nós também ficamos tristes. Independente, isso é natural quando você perde alguém que você ama, quando você perde alguma coisa que você gosta. Você pode ter sentimentos de tristeza, emoções de tristeza. Se você vai desenvolver uma depressão, aí já é o sentimento e aí depende de como você está encarando esse aspecto. Mas sentir a tristeza é humano, é muito natural. Se você quer fugir da tristeza, você está querendo destruir a sua humanidade. Você está querendo ser um robô. Se você está querendo não sentir raiva, você também está querendo destruir a sua humanidade. Você quer ser um robô. E você não é. Então se coloque no lugar de humano e saia do local de máquina. Você não é máquina. Você é humano. Humana. Você sente raiva, você sente medo, você sente alegria. Então se permita também experimentar alegria. Muitos de nós somos alegres e perdemos a alegria de viver porque é criado em um sistema de pais muito rígidos que não te permitiam ser espontâneo.
sorrir, brincar, cantar. Cala a boca, menino, cala a boca, menina, para de cantar, vai brincar em outro lugar. Oh, eu tô cheio de problema, a vida toda é complicada, você vem ficar rindo pro meu lado, sai daqui. Isso vai tirando a alegria da pessoa e muitas pessoas crescem boca fechada, sem sorrir, sem se divertir, porque viveram esses aspectos. Assim como a raiva também é atrofiada em muitas pessoas porque os pais não deixavam. Cala a boca, você não pode ter raiva. Quem manda é o adulto, criança cala a boca, engole o choro. Que raiva, vem com raiva pra ver se eu não arrebento tua cara. E aí vai tirando a força da expressão da raiva da pessoa e ela acha que não pode ter raiva. Ou, quando não é assim, faz uma lavagem cerebral. Raiva é do demônio, isso não é de Deus. Você não pode sentir raiva, isso não é espiritual. Claro que é, Jesus sentiu raiva. Jesus teve raiva. Então sentir raiva é humano, faz parte, é nosso. Se você vai ceder à raiva, você vai criar um sentimento de ódio para matar alguém, é outra história. Mas sentir é humano. Você pode sentir raiva e controlar aquilo. Aprender a lidar com esse aspecto em você, se trabalhar para fazer algo benéfico com essa raiva. Mahatma Gandhi, um dos caras que ficou conhecido pela não violência, ele levava porrada e não revidava com raiva, com violência. Ele era muito raivoso na infância, na sua juventude, e aprendeu a canalizar a sua raiva para gerar mudanças e tirar a Índia da escravidão do Império Britânico e gerar mudanças sociais, acabar com alguns preconceitos, com os aspectos feios. Então, você não está condenado a ser raivoso, a ser raivosa, ou a ser infeliz sem expressar a sua alegria. Você pode expressar tudo isso e aprender a expressar tudo isso de uma forma inteligente. Aí vem o aspecto racional, o aspecto instintivo e emocional. O aspecto racional é você utilizar a sua consciência, usar estratégias para lidar com essas emoções, com esses aspectos seus, de uma forma inteligente. E para isso você precisa de psicoeducação. Palestras, livros, cursos, terapia, para aprender a pensar, a ter os infinitos pontos de vistas sobre cada um desses aspectos. O medo também é algo que é instintivo, de sobrevivência, a tristeza, como eu falei, né? Aí aqui tem o nojo. O nojo também é instintivo. O nojo, ele também é um instinto de sobrevivência. Ter nojo de alguma comida que você comeu e te fez passar mal. Então você cria nojo daquilo para evitar que você sofra e volte a comer aquilo. Então, já que nós, humanos, antes de chegarmos a desenvolver a capacidade cognitiva que temos hoje, nós éramos quase como animais, instintivamente, segundo a ciência. Então você, em vez de memorizar, seu corpo reagia instintivamente àquilo que poderia colocar a sua vida em risco. A um alimento que era venenoso, ou até mesmo a um bicho morto, podre, fedendo, e aquilo poderia gerar doenças e fazer você morrer. Então você começa a desenvolver instintos de nojo para a sobrevivência. Esse que é o aspecto saudável aqui. É aprender a importância disso. Aí vem o amor. Alguns dizem que o amor, alguns teóricos dizem que o amor não é uma emoção natural, mas sim algo construído. No meu estudo, na minha percepção, o amor, para mim, ele é algo instintivo também, porque é o amor que faz com que você alimente o seu bichinho, que os pais, os animais alimentem os seus filhotes, cuide dos seus filhotes. Então essa expressão de amor é algo que a gente vê em toda a natureza. Então não vejo como algo construído, mas é algo que já é instintivo, já vem do humano, já lambe, já namora, alguns pássaros que vivem a vida inteira juntos. Então o ser humano não é diferente. Nós temos os instintos do amor. É lógico que alguns parece que não têm amor, mas isso é instintivo também.
pode ser construído para ser ampliado, entendido na sua dimensão mais profunda, espiritual e ética, mas todos nós temos o sentimento de amor, mesmo que seja o amor pelo pai, o amor pela mãe, o amor pelos irmãos, pelos filhos, pelo animal, por um objeto, todos nós de alguma forma amamos algo, ou alguém, ou algum ideal. Então, isso também é muito humano. E aí o que é importante aqui? Dizem que o amor não é emoção e sim um sentimento, mas vamos considerar aqui como se fosse uma emoção básica. Eu considero o amor um sentimento e uma emoção básica. Existem alguns experimentos dentro da psicologia que se você pegar um bebezinho, você alimentar o bebê, suprir as necessidades físicas dele, você dá comida, você agasalha para ele não morrer de frio nem de calor, você cuida das necessidades fisiológicas. Mas se você não conversar com o bebê, se você não der colo para ficar abraçado, olhar nos olhos, brincadeira, o afeto, o amor, o bebê morre. Morre mesmo. Óbito. Por quê? Porque o amor alimenta. É uma energia viva, isso é um experimento da psicologia. Então, não é só o alimento físico que faz você viver, a gente precisa de amor. Então, por mais que você tenha vivido, e eu sei que muitas pessoas tiveram pais e mães totalmente desnaturados, desequilibrados, que até queriam tirar a sua vida quando você te abortar. Mas o fato é, eles podem ter feito isso, mas você recebeu alguma dose de amor, seja dos pais, dos tios, dos avós, dos amigos. Alguém te deu amor, senão você teria morrido. Então você recebeu, mais do que as necessidades físicas, você recebeu amor em algum nível, para que você esteja vivo. Seja lá quem for, mas recebeu. Então, vamos aprofundar isso. Pesquisa a diferença entre emoção e sentimento, porque são coisas diferentes. A emoção é algo instintivo e biológico, não depende de você, simplesmente acontece. Como eu vinha explicando, o medo acontece diante de algo que coloca a sua vida em risco. A raiva também acontece quando algum limite é quebrado, que também ameaça a sua vida. A alegria acontece porque é uma espontaneidade, é uma energia, a pessoa está bem alimentado, está em meio à natureza, está se sentindo bem, e aí você é espontâneo. Também é uma forma de expressão da vida. É o crescimento da vida. Tudo cresce. As plantas crescem, elas florescem, elas brotam. Os animais, eles crescem, eles esclamuçam, eles brincam, eles rodam. É uma expressão da vida. Então, se você não tem vida, se você não tem alegria na sua vida, você está bloqueando a expressão natural da vida. Porque aí você foi bloqueado por alguém. Se permita deixar essa expressão natural da vida surgir, brotar, porque isso é toda a natureza expressa a alegria. Quando a flor desabrocha, quando os animais liberam suas penas e ficam bonitos, aparecendo, tudo aquilo ali, ou estão brincando, estão pulando, isso é natural. A tristeza, quando se perde alguém ou algum bichinho, eles ficam tristes. São instintos de sobrevivência. Agora, qual que é a diferença da emoção para o sentimento? O sentimento é algo criado. Você constrói seu sentimento. Você sentiu raiva de alguém. Se você vai alimentar essa raiva, ficar pensando em matar a pessoa não presta, isso é um pilantra, é uma pilantra, e vai desenvolvendo ódio, nojo da pessoa, você está criando isso. Você está criando com a sua forma de pensar. Se você sente nojo de alguém, nossa, que pessoa asquerosa, que nojenta, chega a me dar raiva, não gosto nem de olhar para essa pessoa. Se essa pessoa não está ameaçando a sua vida, então você criou esse sentimento de nojo, essa repulsa contra o outro, essa raiva, porque a forma como você pensa. Não gosta porque a pessoa fuma, ou porque a pessoa fede, ou porque a pessoa tem uns trejeitos estranhos. Você vai analisar o que você está pensando para contribuir para que você sinta
raiva, nojo, ódio de alguém. Ou se você fica com medo, você vive com medo de alguém. Pode ser espontâneo, né? Porque alguém está te ameaçando, te batendo, então é natural que você, ao ver essa pessoa, seus nervos fiquem assustados, você corra, mas se você não consegue estar tranquilo em lugar nenhum, é a sua mente funcionando para que você fique ansioso, com pânico, por causa de algo que não aconteceu e que talvez não vá acontecer. É um sentimento que você criou. O ódio por alguém você cria, os preconceitos a gente cria, o amor a gente cria. Você aprende a amar, a gostar, a respeitar. E todos aqueles outros sentimentos que a gente falou, gratidão, esperança, otimismo, benevolência, bondade, coragem, determinação, são sentimentos que você constrói com o seu raciocínio, faz parte de um abstrato que já está para além do instintivo. Aí já é algo mais cognitivo, mais espiritual, é algo para além do aspecto instintivo. Eu acho que deu para entender, né, o que é o sentimento e o que é a emoção. O sentimento é criado pela forma como você vê o mundo. Por exemplo, se você ama simplesmente pelos desejos sexuais, pela vontade de cuidar algumas pessoas, é uma espécie de amor mais instintivo, mais biológico, o cuidado com a prole, é um cuidado mais de manutenção da espécie, mais instintivo. Se o seu amor ele é um amor filosófico, já é um amor mais conceitualizado, já vem com as questões éticas, já vem com uma reflexão da vida, dos seres humanos. Se o seu amor já é mais espiritual, ele já vem com uma dimensão filosófica de espiritualidade, de amor pelo próximo, de aprender a perdoar, de aprender a amar o estranho. Já o nível de amor vai se expandindo de acordo com a sua consciência. O seu sentimento de amor cresce de acordo com a sua visão de mundo, seus pontos de vista, aquilo que você se alimentou de informação. Então, essa é a diferença. Sentiu raiva de alguém e vai alimentar essa raiva para gerar um ódio também depende da informação que você teve. Não gosto dessa cultura por causa disso, da cor dessa pessoa, porque ele é homossexual, porque ela é isso e aquilo. Já são preconceitos. Já são aspectos de formação de ser humano. Questões éticas, de estudo, que não foram bem desenvolvidas. E aí vai gerando alguns sentimentos degradantes ou sentimentos fortalecedores. Uma construção social. O sentimento é uma construção social. Pelas informações que você recebe na escola, dos seus pais, da religião, das vivências. Essa é a diferença. O sentimento é algo psicológico, é uma criação social, é derivado das emoções, depende de você, é criação sua. Isso, é derivado das emoções porque são as 5 emoções básicas, a sexta que eu coloquei, o amor, que vai dando origem a todos os outros sentimentos que são construídos socialmente. O que você pode fazer para viver melhor suas emoções? Isso é uma pergunta, mas eu vou te dar algumas dicas. O que você pode fazer? É aceitar as emoções, não se colocar como um robô, como eu já disse. Então, sentiu nojo? Ótimo. Por que esse nojo? É algo instintivo, instinto de sobrevivência, passar diante de uma carniça e sentir nojo, porque fede, porque incomoda, porque pode botar minha vida em risco, é instintivo. É olhar para uma pessoa e sentir nojo dela, sendo que você não está sendo ameaçado, isso é uma construção social. Então calma aí. Qual a informação que eu tenho, qual é a forma que eu estou pensando, quais são os preconceitos que eu estou carregando para que eu tenha esse nojo, essa aversão a essa pessoa. Estou sentindo ódio de alguém. Opa, calma aí. Estou sentindo ódio por quê? Qual é a construção social? Qual é o preconceito que eu carrego? O que eu não estou deixando de enxergar? Ou qual foi o mal que essa pessoa me fez realmente? Eu preciso alimentar esse ódio? Porque na natureza os bichos não alimentam ódio, não. Eles sentem raiva, e sentem medo, e sentem nojo.
O ódio é algo que você busca fazer de tudo para destruir o outro. Na natureza, o leão, quando ele sente raiva, ele ataca o outro. Ele quer se tornar dono do território. Mas ele não vai atrás do outro leão. Eu vou caçar, que eu tenho que matar esse desgraçado desse leão, porque ele não presta, eu morro de raiva dele. Não existe isso na natureza. Isso é uma criação nossa. Você sentir raiva, querer se manter distante, querer ser dono do seu território, humano, natural. O resto já é uma construção social. Então, assim, comece a lidar com as suas emoções dessa forma. Aceitar o que é natural e aquilo que você está construindo socialmente, você, para mudar, ou é dentro de uma terapia, de uma mentoria, de um curso, de um aconselhamento psicológico, lendo livros, vendo palestras, para que você possa entender o que é o amor mesmo, o amor romântico. Antigamente não existia esse negócio de amor romântico. Você poderia até ter desejo, libido por alguém, mas não existia esse amor romântico. Hoje em dia as pessoas casam por amor romântico. É diferente. Então são aspectos que a gente deve pensar. Meu gatinho. Esse gatinho, ele aparece em todas as minhas gravações. Ele chega, é o Topázio. Nifi. O bichinho é muito esperto, benza a Deus. Tá? Em todos os lugares que eu gravo. Praticamente todos os meus cursos ele aparece. Aqui ele não apareceu, mas eu resolvi botar ele para aparecer. Vai ficar famoso. Então, compreenda as emoções. Por exemplo, o cuidado com os bichos. Gostar dos animais. É um sentimento, gostar, cuidar, respeitar o animal, entender que eles são importantes como qualquer ser humano. É uma construção social. Ou odiar os animais, não gostar, ter nojo ou medo também é uma construção social. Então, é isso que faz a gente crescer, começar a entender o que é nosso, o que é natural, o que é uma construção social, o que foi me transmitido das minhas vivências para que eu possa mudar e crescer. É simples assim. E como que você pode fazer para criar sentimentos mais humanizados, como gratidão, amor, otimismo, alegria, paz, contentamento, coragem, determinação, esperança, fé, transcendência, união, sentimentos mais humanizados, diferente desses sentimentos mais pesados, ódio, tristeza, angústias, mágoas, culpas, punição. São sentimentos criados socialmente, pela forma de enxergar, de ver o mundo. Para que você crie sentimentos mais humanizados, você precisa entender como construir isso. Eu ensino profundamente como você construir sentimentos mais humanizados no meu curso Construindo uma Vida Harmoniosa. Construindo sabedoria existencial também, mas para aprender a criar sentimentos mais humanizados é principalmente no meu curso Construindo uma Vida Harmoniosa. Exatamente é isso, construir uma vida harmoniosa, ter mais harmonia de vida, mais capacidade de se humanizar e viver em harmonia com tudo. E é uma construção social. Então, quer ter uma construção social mais equilibrada, mais saudável, mais harmoniosa com a vida, para que você tenha sentimentos de paz, de contentamento, evitar o estresse, a ansiedade, as angústias, as tristezas, para que você tenha mais alegria, mais felicidade, mais esperança, gratidão, equanimidade, criando uma vida harmoniosa. É o curso que eu te indico, que você vai ter acesso a algo belo, a capacidade de contemplação da vida por outros ângulos, diferente do que as pessoas costumam ver e enxergar e sentirem, saborearem a existência. Então é um curso belíssimo, aprender a dominar a sua mente, suas emoções
seus sentimentos, canalizar isso de uma forma que você possa construir uma vida harmoniosa. Você vai sentir todas as emoções, como todos nós sentimos, mas aprender a usar a construção social para que você se torne um humano, humanizado, mais leve, mais feliz. É algo que o curso Criando uma Vida Harmoniosa eu ensino com mais detalhes, com mais profundidade. Então é isso. Comece a aprender sobre como se humanizar e construir sentimentos mais harmoniosos para a sua vida. Até o próximo desafio.